o terrorista se chama George Washington, ele estava lá no acampamento de Brasília, e nas horas vagas era empresário no Pará. E aí ele conseguiu comprar um arsenal, muitas armas, trouxe de carro para Brasília e não foi parado na estrada, já tinha até um plano para caso fosse parado. Então ele tinha posse de todas aquelas armas que ele estava carregando no carro, mas não tinha licença para transportar. Então ele tinha um plano, caso ele fosse parado, ele ia reivindicar, ter feito parte de algum evento, algum clube de tiro, algo assim. Então, foi tudo muito calculado, né? E nesse depoimento, ele traz com detalhes a participação de outra pessoa, né? Um outro bolsonarista que estava nos acampamentos, o Alan Diego Rodrigues, e que o ajudou a armar tudo isso. Alertou o Exército, falou com generais importantes do Exército, de que poderia haver um banho de sangue ali nos acampamentos. Por quê? No acampamento, né? Estava se especificando de Brasília. Porque ele falou que tinham infiltrados petistas. E aí ele falou com o Exército e conta que o Exército, no dia seguinte, foi lá no acampamento e fez uma ação para dispersar esses infiltrados, o que ele chamou de infiltrados petistas. Ou seja, ele está dizendo que o Exército agiu em prol dos terroristas. Isso é muito grave. Ele também falou que Polícia Militar e bombeiros disseram para eles que não iriam coibir os atos terroristas se os policiais não fossem feridos. Ou seja, se os agentes não fossem atacados, eles iam deixar rolar, eles não iam atuar para acabar, né, para coibir com esses atos. Então, também outra revelação muito grave. Ele diz que comprou as armas que ele comprou, eu disse, né, que foi um arsenal que ele trouxe lá do Pará de carro para Brasília. Ele disse que o que o motivou a adquirir as armas foram as palavras do presidente Bolsonaro, que sempre enfatizava a importância do armamento civil. Em 2021, a Lei de Segurança Nacional, ela foi, aliás, bem antes, houve algumas alterações na Lei de Segurança Nacional no ano passado, que mexe na questão do atentado ao Estado de Direito. Mas antes mesmo disso, existiu uma lei, que era a Lei Antiterrorismo de 2016, que disciplina o que diz o que é o terrorismo. E eu vou até ler para você o que está falando. São atos de terrorismo: usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, aportar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos e promover destruição em massa, né? Quer dizer, houve a intenção de causar um dano e houve esse comportamento específico de montar uma arquitetura para executá-lo. Só que, além disso, não é um terrorismo comunista, é um terrorismo comum, né? O que nós estamos falando aí é de um terrorismo contra o Estado Democrático de Direito. Porque, e aí tem a ver com a mudança da lei no ano passado. É que a lei ela revogou a Lei de Segurança Nacional, ela concebe, por exemplo, como uma incitação à paz, você tentar cometer qualquer crime, só tentar, né? Ou então tentar incitar as Forças Armadas para colocar numa disputa de poderes. E mais adiante ela diz a mudança da lei, né, que hoje está no Código Penal, que você utilizar de forma violenta mecanismos para destruir o Estado Democrático de Direito, isso também é crime. Então, veja só, eu sou daqueles que defendo que essa turma já está cometendo crime faz tempo, né? Porque, primeiro, eu já não acho que é claro que eles criam uma falácia de que tem o direito de expressão, mas acontece que eles não estão utilizando um direito de expressão, eles não estão dizendo apenas que não gostam do resultado das urnas, eles estão incitando as Forças Armadas a darem um golpe de Estado, né? Quer dizer, já é um crime por si só esses acampamentos que estão montados ao redor do país. Mas, além disso, né, o que foi feito foi um terrorismo clássico, né? O que demonstra que essas incitações elas são muito mais do que incitações, porque o próprio futuro ministro disse que ali aqueles quartéis generais eles se transformaram tentando me recordar a palavra dele, em incubadoras, né, de atentados terroristas, porque já tinham feito isso em Brasília antes. Quer dizer, no dia 12, o que aconteceu foi uma coisa, tudo bem, mais não propriamente direcionada a um espaço específico próprio, talvez depois a tentativa de invadir a Polícia Federal, sim, mas queimar carro, queimar ônibus, isso por si só já é um ambiente de terror. Agora, o que fizeram anteontem, né, aí chega às raias do absurdo, porque, veja só, o camarada construiu uma bomba, colocou pregada noutra bomba, para explodir dentro de outra bomba muito maior, Gisele. Olha só. Que era o caminhão, né? Que era o caminhão dentro do aeroporto. Era uma bomba para explodir um caminhão de combustível dentro do aeroporto. Isso é de uma gravidade tão tremenda, pior, né? Eles tentaram detonar aquilo, e não conseguiram. Aí o próprio acusado, que hoje está preso, já com a prisão preventiva
decretada, ele mesmo confessa que ele carregou os materiais, mas ele também teve que ter ajuda lá de dentro daquele QG para conseguir outros materiais para ele construir aquela bomba, que houve uma discussão onde colocaria a bomba. Se era na subestação de energia ou se era num caminhão-bomba no aeroporto. Quer dizer, há mais pessoas envolvidas. Ele comunica ao general do Exército que, segundo ele, teria ambulantes, que seriam petistas infiltrados no quartel, lá no acampamento. Quartel. Bem, tem que saber que general é esse, né? É um general renomado. Então, primeiro é isso, perguntar que general é esse. Ele falou que alertou o general que poderia haver um banho de sangue, caso isso persistisse, e que o general, então, retirou de lá os ambulantes, ou seja, os deixou à vontade. E ele deve ter falado ao general outras coisas, em especial daquilo que era o plano dele em Brasília. E ele vai, então, relatar o plano dele. Ele foi ao quartel, levou já bastante armas, e a partir dali, segundo ele, para impedir o comunismo no Brasil, ele distribuiria essas armas, e assim que as Forças Armadas dessem o aval, eles estariam lá prontos, então, para dar a quartelada, ou o que eles chamam de aplicar, então, a revolução deles, bolsonarista, né, com Bolsonaro no poder, a serviço das Forças Armadas. Então, esse era o planejamento deles. Como isso não ocorreu, ele aproveitou, então, que houve aquele no dia da diplomação do presidente Lula, que vocês comentaram, onde houve toda aquela baderna com ônibus queimado, carro apedrejado, em frente à Polícia Federal, ninguém preso, e ele diz algo que todos nós sabemos, que bombeiros e também policiais militares disseram que não iriam interferir, não iam intervir naquele procedimento. Então, ele teve a convicção, a partir de aí, que bastava colocar algum estupim para que esse plano, né, de fazer a intervenção das Forças Armadas virar realidade se colocasse. Aí é que ele, então, planeja colocar bombas, né, para explodir em Brasília. É quando, então, aquele caminhão com 60 toneladas de combustível tinha uma bomba que só não foi ativada porque deu errado. Agora, imagina explodir, cheio de combustível, um caminhão daquele tamanho de 60 toneladas. E que, além disso, eles colocariam explosivo em postes, etc., a partir de Taguatinga, para criar o caos e, com isso, tentar fazer com que as Forças Armadas fizessem a intervenção. Depois disso, foram encontrados agora mais 40 quilos de bomba, fora o arsenal que estava na casa dele. Então, nós estamos diante aí de tentativas de constituição de grupos de milícias terroristas, né, podemos chamar assim, ou de terrorismo bolsonarista, ou bolsoterrorismo, enfim, sei lá. É preciso agora haver uma investigação mais séria sobre o que eles estão formando a partir desse bando de fascistas que tem se organizado aí nos quartéis. Não são apenas inocentes que estão lá. Tem alguns que a gente poderia achar que seriam inocentes, mais velhos, idosos que estão lá, mas são, no mínimo, inocentes úteis, né, ou inúteis, que estão se prestando a esse papel em frente aos quartéis.